Hello, 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 hello. O cabelo tá arrumadinho. Tô feia não, né, gente? Nunca fui, né? Linda, maravilhosa, imagem do Senhor, semelhança do Pai. Deixa eu começar aqui. Fabi, seja bem-vinda, Fabi. Ju, maravilhosa, tudo bem com você, amiga? Como é que tá aí o pós-evento? Conta pra gente, foi tão linda, amiga. Parabéns, viu? Parabéns, bom dia. Abrimos. Cláudia chegando aí, Renatinha, maravilhosa. Sejam todas muito bem-vindas. Muito feliz com vocês por aqui, né? Foi realmente maravilhoso. Você tá de parabéns, viu, amiga, pela organização. Tudo muito lindo. A paz, Cláudia. Que Deus abençoe sua vida, amiga. Deus abençoe poderosamente sua vida. Ló, chegando aí, amiga. Você tá sem áudio, Cláudia? Por que, amiga? Por que está sem áudio? Você tem que pôr o áudio pra você ouvir. Deixa só eu colocar aqui. Gente, o que vocês estão achando dessa série? Quem tá acompanhando a série? Acho que é todo mundo aqui, né? Entra e sai, isso mesmo, Cláudia. Acho que todo mundo tá acompanhando aí a nossa série, né? É Orfandade, muito grande. Elas são 21 episódios, essa série. E eu deixei gravada lá no YouTube, a maioria. A de ontem eu deixei aqui, já não tá no YouTube. Então é uma série muito poderosa. Que tá fazendo a diferença na minha vida, principalmente. E eu creio que na vida de vocês. E olha só, nós estamos com o Clube Book, né? Que nós estamos, inclusive, fazendo a leitura de um livro. Deixa eu pegar ali só pra mostrar pra vocês. A nossa leitura do Clube Book tá sendo esse livro, Encontrei um Pai. Gente, uma história incrível. Quem já entrou lá no meu canal do Telegram? Quem entrou no Telegram lá? Ontem eu já liberei o áudio da introdução desse livro. E é incrível porque aqui ele fala muito sobre orfandade, né? Quando ele andava sem pai e aí quando ele encontra com o pai. Eu tô sendo muito movida a falar sobre esse assunto e assim, eu sei o porquê, né? Deus trabalhou muito isso na minha vida, essa questão da orfandade, essa questão do pai. O Senhor trabalhou muito comigo. Inclusive, uma amiga foi fazer ela foi utilizar um método, né? Em uma sessão terapêutica comigo, ela falou assim, e aí quando eu entrei, né? Ela fazendo a leitura lá do meu inconsciente, quando eu entrei no campo, eu entrei assim com tanta força pra vida. Pena que ela não tá aqui, que ela ia falar com vocês. Eu entrei com tanta força pra vida, sabe? E foi de uma relação de paternidade muito bem tratada. E eu demorei exatamente 12 anos para reconstruir essa relação. E aí depois eu comecei essa série de orfandade, né? E logo eu comecei a ler esse livro assim, na minha inconsciência. Quando eu vi esse livro, eu falei, eu quero ler esse livro. Eu quero ler a história desse autor. E assim, quando eu comecei a introdução, eu falei, meu Deus, tá tudo assim, né? Todas as coisas cooperando para o bem nosso, porque é de força que nós precisamos. Um minutinho que eu tô recebendo. Vou ter aqui, mandei uma mensagem. Depois eu retorno. E aí, o que acontece? Ontem eu liberei lá no Telegram já a introdução desse livro. E aí veio antes do livro, né, veio a série, depois veio o livro. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? E assim, nós mulheres só conseguimos nos tornar, de fato, autênticas e posicionar na vida quando a gente tem força, sabe? E a gente precisa de força para encarar o julgamento, para encarar os apontamentos, para encarar as caras feias que vão sendo feitas para nós. Então, sem paternidade, é impossível se tornar autêntica. Não tem como. Às vezes a gente conhece mulheres assim com tanta força, né, de um posicionamento, o que na verdade
Elas não têm força para encarar a vida, elas têm força para encarar o outro, mas não têm força para encarar a si. E a gente confunde muito isso com autenticidade, e que de fato não é. Ser autêntica é verdadeiramente ter um pai muito bem posicionado na nossa vida, ter essa base paterna na nossa vida. Enfrentar julgamentos é quando eu sei, quando eu confio nessa força que eu tenho, que vem do pai. Então, essa série, ela tem sido muito especial. Essa nossa leitura lá no clube do Book, que vai ser o clube de leitura, né? Que tá lá no meu canal do Telegram. Quem não tá no Telegram, pode colocar aí pra mim, Van, eu não tô no Telegram, eu quero ouvir os audiobook desse livro que você vai trabalhar lá. Ontem nós já liberamos. E por que é no canal do Telegram? Deixa eu explicar pra vocês. Hoje, eu trabalho com todas as plataformas de divulgações, tá? Para acesso do meu conteúdo, para disseminar. Gente, voltei aqui, né? Eu fui atender uma ligação, desculpem, tá? Então, vamos lá. E aí todo mundo pergunta, Van, você tem tanta coisa, você tem um canal no YouTube, você tá aqui no Instagram, eu tô em todas as plataformas que facilitam mais o acesso das pessoas ao meu conteúdo, eu me posiciono lá, tá? E lá no Telegram é um dos canais que tudo que a gente coloca lá fica arquivado, então eu preciso trabalhar mais lá, porque sempre estão chegando pessoas novas aqui. Eu sempre tô divulgando, né, todo o meu trabalho. Então, se chegar alguém aqui hoje e decidir ir lá pro Telegram para acompanhar a leitura desse livro, elas vão receber todos os arquivos por lá, tá? Então, eu tenho 2 focos em plataformas que conseguem estar com esses arquivos, né? Para poder sempre passar para aqueles que vão chegando depois. O YouTube é um dos canais, o Instagram mas o Instagram ainda, gente, embora seja uma plataforma gigantesca no mundo inteiro, mas tem muita gente que ainda não tem acesso, né? Então, por exemplo, o YouTube hoje, todo mundo tem acesso ao YouTube. Então, tô lá no YouTube com todo esse, com todas essas lives, com todo esse conteúdo, mas as leituras ainda assim a gente vai continuar no Telegram, né? Eu pretendo criar um podcast, o podcast da Van com as leituras e tudo, mas é um projeto mais pra frente, tá? Então, quem não está no canal do Telegram, entrem, porque assim, quando vocês receberem o primeiro capítulo desse livro que vai ser lançado hoje por mim, vocês vão ficar impactada, sabe? Porque assim, pai é força, mãe é nutrição. Então, assim, para ir para a vida, eu preciso de força. Para seguir a vida, eu preciso ser nutrida. Então, eu vejo, não desmerecendo a importância de um para o outro, mas eu vejo uma importância gigantesca nesse trabalhar da paternidade. E ele é um trabalho que a gente precisa ter constância nele. Então, todos os dias eu preciso trabalhar. Todos os dias eu preciso desenvolver a minha paternidade, tá? Então, assim, essa série tá sendo muito poderosa. E a leitura agora vai ser o complemento dessa série. Van, eu perdi o início da série. Corram lá no meu canal do YouTube, tá? E comece a assistir. Van, eu vou querer acompanhar a leitura a partir de hoje. Entrem pro meu canal do Telegram, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o link. Vou colocar aqui. Ok? Vocês já vão pegar a introdução do livro e não vão perder nada. Vai ser o complemento da série de hoje. Então, preparados pra gente começar? Como é que vocês estão aí? Prontinhos? Então, fecha os olhos aí, vamos relaxar, vamos colocar aí o nosso pensamento no coração do Senhor, pedindo a Ele para continuar falando conosco, para continuar nos despertando, né, para essa paternidade, continuar nos despertando para essas esferas de paternidade biológica, essa esfera de paternidade espiritual, essa esfera de paternidade divina, porque elas são fundamentais na minha vida. Eu preciso colocar o meu pai, aquele que Deus levantou para ser o
meu pai. Eu preciso colocar o meu papai aqui no meu coração. Ele precisa estar bem posicionado na minha vida, respeitando ele, olhando para ele com amor, aceitando o amor que ele me deu. Sendo assim, eu consigo acessar ao meu Pai divino. Eu consigo acessar aquele que fez todas as coisas, aquele que antes mesmo de me colocar no ventre da minha mãe sonhava comigo. Sendo assim, eu consigo viver em unidade. Eu consigo estar com uma família espiritual, adorando, clamando, glorificando. É o estar na igreja. Sabe por quê? Que muitas pessoas tem essas recaídas, né, da vida cristã, ou seja, eu tô afastada, eu não tenho muito vínculo, eu não consigo ter firmeza, sabe? A dificuldade que as pessoas têm na raiz com relação a essa esfera denominada espiritual, família espiritual, é por falta de paternidade. Então, quando elas entram em uma comunidade de adoração, ao invés delas focarem em Cristo, elas focam no homem. Aí o homem, quando cai, elas ficam calunduzeiras, elas cruzam os braços e falam, olha, eu não vou mais para aquela igreja porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não dá mais certo, papapá. E aí ela fica de muro em muro, ela fica pulando de campo em campo. Ela não consegue, inclusive, resolver os problemas. Ela não consegue encarar os problemas. Se a liderança passa por um problema, ela não consegue encarar a liderança. Se ela não concorda com alguma questão dentro desse grupo, ela não consegue resolver. Ela aceita tudo. Ela não consegue sentar com seu líder. Ela não consegue comunicar com seu líder. Ela não consegue expor. Ela não consegue resolver seus problemas. E isso é por falta de quê? Isso é por temor, isso é por reverência, isso é por submissão. Não. Isso é por falta de força de posicionar. Isso é por falta de força de posicionamento. Ou seja, você concorda com tudo, você não sabe colocar limite. Você não sabe desenvolver esse lado seu de ser uma formadora de opiniões. Por falta de quê? De força. Van, mas é porque eu não entendo muito a palavra. E por que você não tem acesso à palavra? Por falta de força. Por falta de força. Não, Van, eu até tenho força, mas eu não entendo. Quando nós temos força, nós procuramos pelo entendimento. Então, essa relação de paternidade, ela é muito forte, minha amiga. E ela é muito profunda. Então, assim, se você acompanhou do início, se você continua acompanhando, e agora você vai passar por essa leitura lá no Telegram, você vai ouvir os áudios, e é muito bom, porque assim, você fala, Van, eu queria muito ler, eu queria construir esse hábito de ler, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Amiga, pega os áudios, vai lavar a louça, vai lavar a vasilha, vai trabalhar, pega o carro, vai dirigir, põe lá no seu som e vai ouvindo os áudios desse livro, que vai ser fantástico para fortalecer a sua paternidade, ok? Então fecha os seus olhos e fala assim, papai, respira fundo e diga, papai, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu estou aqui para ser ministrada pelo Senhor. Eu estou aqui porque decidi ser filha. E eu decidi ser a filha ideal. Eu não sou o pródigo, eu não sou a religiosa, eu não sou a rebelde, não. Eu sou a filha ideal. E é por isso que eu estou aqui na tua presença. Pai, em nome de Jesus, aquebranta o coração das tuas filhas nesta hora. Aquebranta o meu coração, ministra sobre mim. Fala comigo, papai. Eu estou aqui para aprender, para reaprender. Eu estou aqui para ser de fato ministrada pelo teu Espírito Santo. Então nós te convidamos, seja muito bem-vindo. E tudo em nome de Jesus. Amém. Respira fundo e fala, eis-me aqui, Senhor. Agora eu quero perguntar, quantas pessoas vocês convidaram para estar nessa live? Quem são seus convidados aí? Olha, a Ló tá aqui comigo, a Cláudia, a Gia, a Renatinha, a Carol, a Elisete, a Érica, a Sol. Ai, como é bom tê-las aqui. Convide aí, convide as amigas, convide as vizinhas, convide as que você nem conhece, mas você tem um contato, você manda para elas, tá bem? Qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a voz do Pai. A voz do Pai. Está lá no livro de João, a nossa referência hoje está no livro de João. Eu vou abrir aqui. João capítulo 10, verso 3. Olha só o que diz a palavra.
João capítulo 10, verso 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Presta bem atenção aqui, vou ler de novo. Eu amo repetir. O porteiro abre-lhes o quê? A porta. Abre-lhes a porta. E simplesmente ele começa a chamar as ovelhas por quem? Pelo nome. E as leva para fora. Verso 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas seguem, porque conhecem a sua voz. Meu Deus. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que de fato ele queria dizer. Jesus fez essa comparação, mas eles não conseguiram compreender o que lhes estava faltando. Eu tô com 2 versões de palavra aqui, tá, gente? Tô com 2 versões de palavra, porque eu gosto sempre de comparar as versões, tá? Mas é coisa minha, fala tudo a mesma coisa, mas é coisa da minha cabeça, tá? Então vamos entender o que quer dizer a voz do Pai. Como de fato é a voz do Pai? Primeiramente, nós precisamos entender que ela é poderosa e que também é reconhecível. Ou seja, a voz do Pai em João, capítulo 10, é a voz de um pastor. Ou seja, quando ele fala, as ovelhas o reconhecem. Isso é sensacional. Por quê? Porque Jesus fala e suas ovelhas o escutam. Sabia que não há nada mais significativo para alguém do que ouvir a voz de Deus? E o Pai nos fez para sermos guiadas por Ele. A voz do Pai é ouvida mediante o seu Espírito, por meio das pessoas, por meio das circunstâncias e principalmente por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Dizer que é difícil ouvir a voz do Pai é assumir-se como órfão. Então, quando você diz, eu não consigo ouvir a voz de Deus, você está assumindo, eu sou órfão. Eu não consigo ouvir a voz de Deus como fulano ouve. Você está assumindo que você é órfão. Por que fulano ouve e por que você não ouve? Por que a outra ouve e por que você não ouve? Porque você não acessa a fonte que ela acessa. Porque você não tem acessado a fonte. Um pai, ele deseja o tempo todo se comunicar com o filho. Talvez você não seja um exemplo de pai. Talvez eu não seja um exemplo de mãe. Talvez você não seja um exemplo de mãe. Porque não se conecta com seu filho. Porque não procura se comunicar com seu filho. E de fato, você não tem sido uma referência de comunicação. Mas quando nós vamos estudar livros sobre como educar filhos, e eu me dedico muito a fazer isso, por quê? Porque eu tive uma referência de pais que não se comunicavam com a gente. Então, eu não tive, uma referência de comunicação. E desde que eu me tornei mãe, eu decidi me desenvolver como mãe. Por quê? Porque a minha mãe cuidou de mim muito bem, do jeito e da maneira dela. Mas eu fui tendo um outro entendimento de maternidade e eu decidi estudar sobre isso. Então hoje os livros que eu leio, sobre educação de filhos, todos os autores deixam muito claro a importância da comunicação. E eu vou percebendo que as minhas dificuldades enquanto mãe são apresentadas por falta de comunicação.
E a comunicação é um dos princípios que ativa a nossa relação com o Pai. Ou seja, todo dia Deus quer falar com você. Todo dia Deus quer falar comigo. Todo dia o papai anseia por nos dar bom dia. O negócio é porque nós fugimos dele. Não temos tempo. Não dá tempo. Não sei como é isso. Não sei como fazer isso. E nem procuro aprender. Eu nem procuro aprender. Tem uma das... nas minhas fases de formação, eu tive um curso, sabe? Inclusive sobre perfil de comportamentos, entendendo o comportamento humano com mais profundidade e estudando sobre o perfil desses comportamentos. Gente, vocês não têm ideia do quão necessário é entender como o outro se comporta, para que assim eu possa desenvolver uma comunicação efetiva no qual eu irei acessar a alma dele. Inclusive, eu tenho um link sobre o autoconhecer, que é você conhecendo o seu perfil de comportamento. Quando você conhece o seu perfil de comportamento, você consegue também desenvolver uma comunicação eficaz com um perfil que é diferente do seu, para não ter atrito. Hoje, quando nós passamos por problemas conjugais, problemas com filhos, problema inclusive com dinheiro, problema com a saúde, em qualquer área da nossa vida, é exatamente por falha na nossa comunicação. E eu posso falar isso para vocês com muita autoridade, mas com muita autoridade. Tive problema com meu pai por falta de comunicação. Mas eu resolvi os meus problemas com meu pai através da comunicação. E aqui eu tô falando de uma esfera biológica, tá? Então hoje, para eu acessar a voz do Pai, eu preciso estabelecer uma comunicação com Ele, porque Ele quer comunicar comigo. Vocês acham que o meu pai, quando eu era criança, não queria comunicar comigo? Queria, da forma dele, da maneira dele, mas que eu não entendia. Vocês estão entendendo? E uma criança não entende sobre maneiras de comunicação nossa para com ele. A criança percebe sempre como nós estamos nos comunicando com eles. Eles têm essa percepção muito mais profunda do que a gente. Como eles estão recebendo a nossa comunicação. Agora, como eu quero que eles se comuniquem comigo? A gente não entendia. Quando eu era criança, eu não entendia. Hoje, adulta, depois de estudar, depois de conhecer, depois de saber, depois de aprender, a gente consegue identificar. Mas quando criança, não. E o nosso Pai, Ele anseia pela comunicação. Ele anseia. E é por isso que Ele deixou a Bíblia, é por isso que Ele deixou a sua palavra, que é o nosso meio de comunicação mais clara. Ou seja, como você se comunica com Deus? Através da sua oração. A oração é um veículo de comunicação, tá certo? Como que Deus comunica com você? Ah, eu espero um profeta. Ah, eu espero alguém bater na minha porta. Ah, eu aguardo pelo culto de domingo. Você comunica com Deus quantas vezes por dia? Ou quantas vezes por semana? Ou quantas vezes por mês? Porque a única comunicação de Deus está pela palavra. Pela palavra. Quando Deus fala com vocês, através, olha só que interessante, é através. Eu sou porta-voz de Deus, mas através da sua palavra. Um profeta, por isso que o Senhor fala, examinai as profecias, né? Por quê? Porque quando alguém fala algo para você, e o Senhor diz examinai, onde que eu vou examinar isso? Onde que eu vou ver se isso é verdade, o que estão me falando? Ou você é aquele tipo de pessoa que falou, já é sentença. Falou, você carrega e põe no coração. Já é verdade, é real, aquilo é pra mim. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque se o Senhor nos adverte, examinai, Ele está dizendo,
Vão até a fonte, que é a minha palavra, e examine se isso que você tem recebido provém de mim. Tá entendendo? Então, a voz de Deus está onde? Está na sua palavra. E um pai, ele anseia pela comunicação com o filho. E hoje, você vai treinar a sua audição espiritual. Você precisa ouvir a voz de Deus. A dica principal para isso é ser ovelha. E a ovelha, a priori, é um animal muito sensível, dependente e que requer o quê? Requer proteção. Quanto mais formos ovelhas, mais ouviremos a voz do bom pastor. Ouvir a voz do Pai nos protege das vozes sabotadoras da carne. E sim, é muito real que vai nos proteger principalmente da voz do mundo e da voz do diabo. Então, quando alguém fala algo comigo, por exemplo, eu escuto, graças a Deus, porque eu tenho 2 ouvidos. Glória a Deus por isso. Mas eu só vou ouvir de verdade se assim o Senhor falar comigo, pela palavra. E aí eu vou contar para vocês um testemunho muito forte. Há mais ou menos 4 meses, eu no meio de um processo terapêutico, né? A minha terapeuta, eu sou terapeuta terapeutizada, viu, gente? Eu não prego nada do que eu não vivo, nada. O que eu prego que eu não vivo, o Senhor me trata. Vocês podem ter certeza disso. E eu acredito muito que eu só consigo levar um resultado para vocês se eu passar por isso. Se eu não passar, eu não consigo. Então, eu estava num processo ali terapêutico e no meio de um manejo, né, uma ferramenta, a minha terapeuta colocou a minha imagem e diante de mim estava 2 situações. Primeiro, verdade e segundo, posicionamento. Verdade e posicionamento. E aquilo ficou na minha cabeça. Fiquei, Jesus amado, verdade, posicionamento, como assim, tal, de frente pra mim, olhando pra mim. E aí passaram-se 4 meses, eu no meio de uma situação, sabe, pra resolver uma situação. Nessa situação, eu estava deixando de dizer a verdade e utilizando as historinhas para continuar deixando de dizer a verdade. E quando a gente deixa de dizer a verdade, a gente desagrada o coração de Deus. A gente não tá fazendo a vontade de Deus. E aí, aquelas imagens diante de mim, posicionamento e verdade, ficavam na minha mente, né? E aí, nesses 4 meses, o Senhor veio trabalhando comigo. E eu falando assim, Senhor, eu preciso ser revelada, o Senhor precisa falar comigo. Aí quando foi anteontem, eu comecei a acordar na madrugada assim, sem despertador, sem nada, indo orar. E aí o Senhor manda pra mim uma palavra. Uma palavra, gente, que estava me trazendo a verdade sobre a verdade que eu acessei há 4 meses atrás. E quando eu li aquela palavra, o Senhor parecia que tinha descido pra mim assim, sabe? E falado comigo assim, agora é a hora do posicionamento. Chegou o momento do posicionamento. E aí eu passei a manhã toda ansiosa. Vocês viram o beijo aqui, né, que eu mostrei? É porque o filtro tirou, mas que tá com um beijo da aranha. Isso aqui é manifestação do coração ansioso. Eu ansiosa já querendo fazer aquilo que o Senhor tinha me mandado, sabe? Me posicionar como o Senhor tinha me mandado. Enfim, 4 meses atrás, recebi uma palavra em uma sessão terapêutica. Não era nem a sessão espiritual, era uma sessão totalmente terapêutica, sem nenhum vínculo com a palavra, sem nenhum vínculo com Deus. E aí, recentemente, Deus me revela a palavra, para me confirmar aquilo que eu ouvi lá atrás. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque sem ouvir a voz de Deus, você não deve dar um passo. Sem ouvir a voz de Deus, você não deve tomar nenhuma decisão na sua vida. Sem ouvir a voz de Deus, você não deve
E para ouvir a voz de Deus é necessário que você treine a sua audição espiritual. E como é, Van, que a gente treina a audição espiritual? Primeiro sendo ovelha, para acessar ao bom pastor. E só acessa ao bom pastor quem é ovelha. E quem é ovelha alimenta dessa fonte. Porque ela é dependente, ela é sensível. Então a voz está onde? A voz está aqui. A voz está na palavra. A voz não está em outro lugar. A voz do Pai, ela estará todos os dias com você. Bem como nas estações mais desafiadoras e inusitadas da sua vida. Você pode estar enfrentando qualquer que seja a tempestade da sua vida. A voz do Pai vai estar com você. E você precisa valorizar a voz de Deus. Quando nós desenvolvemos essa audição espiritual, a gente consegue identificar quando é que a voz da carne, quando é que a voz do mundo e a voz de Lúcifer está querendo atuar sobre nós. Nós conseguimos. Por quê? Porque quando eu acesso a fonte e aquela voz vem assim, olha, faça isso. Aí você lembra da palavra, não posso. Ou seja, a voz do mundo está tentando me sabotar. Mas quando eu lembro da voz de Deus através da palavra, imediatamente eu encerro aquele... Eu nem deixo aquela voz me acessar. Então a voz do Pai, ela faz com que acalma a tempestade da nossa vida. A voz do Pai, ela põe em ordem todo o caos, ela consola, ela afuguenta as trevas, ela encoraja, ela filtra as intenções e concede a direção, mesmo em meio aos desertos da vida, mesmo em meio a toda luta que você enfrenta na sua vida, a voz do Pai te guiará, ela vai conduzir o seu caminho. Mesmo em meio aos desertos da vida, a voz do Pai, ela vai te conduzir. Portanto, não saia da sua casa, não saia da sua cama sem ouvir a voz. Não saia sem ouvir a voz. E enfrente mais um dia sabendo que Ele vai te guiar, Ele vai te proteger e Ele vai te fazer o quê? Prosperar. Vai te fazer prosperar abundantemente mais, porque você ouviu a voz. Ontem eu dei um testemunho lá para as minhas filhas da comunidade espiritual. E eu falei para elas o quanto que eu estava atribulada ontem de manhã. Precisando de resolver, né? Precisando tratar esse posicionamento e tudo. E eu tava na cozinha fazendo almoço, a Bíblia tava do lado. Eu corri lá nos Salmos, porque eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. Eu corri nos Salmos e comecei a ler. O Senhor é compassivo e misericordioso. O Senhor é paciente, Ele é cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas transgressões e iniquidades. O Senhor é bom. Oh, gente, isso trouxe uma calma para o meu coração, sabe? Mas uma calma, uma tranquilidade. Passou mais ou menos 20 minutos. Eu consegui resolver, consegui melhorar, consegui me posicionar, sabe? E eu me senti tão livre, tão liberta, que vocês não têm noção. Então, assim, não existe outra voz. Talvez você fale, se eu não ouvir o meu marido tem a voz de Deus. Cuidado com essa idolatria. Se eu não ouvir minha esposa, cuidado com essa idolatria. Quem você tem que ouvir é a voz do Pai, a voz de Deus, que está na palavra. Então não saia em hora nenhuma sem ouvir a voz. E se você ainda está nesse posicionamento de que não estou ouvindo a voz, infelizmente você ainda se sente órfão. Você precisa entender que você é capaz de ouvir a voz.
Você pode. Jesus, ele falou 3 anos aos ouvidos dos discípulos, o que trouxe um extraordinário impacto sobre eles. Seja mais um discípulo disponível, pronta a ouvir a voz do Pai e ter a sua história melhorada a cada dia da sua vida. A cada dia da sua vida. Mas quando eu abro a Bíblia eu não consigo. Consegue, amiga. Ceda, desenvolva, treine e treine a sua audição espiritual. Se dedique a tirar 5 minutos do seu dia, abrir sua Bíblia lá em Provérbios, abrir sua Bíblia lá em Mateus. Comece pelos Salmos. Todo dia eu leio o Salmo 91. Todo dia eu leio o Salmo 91. Amém. Glória a Deus. A voz de Deus está sobre você. Mas comece a passear em mais livros. Comece a passear na história. Comece lá no livro de Gênesis para vocês verem que incrível foi a criação de Deus. Você faz parte de Gênesis. A voz de Deus está lá em Gênesis para te fortalecer, que você não é fraca. A voz de Deus está lá em Gênesis para te dizer que você é forte, que você é corajosa, que você é linda, que você é a imagem e semelhança do seu Criador. A voz de Deus está lá para fortalecer aquilo que o mundo não diz sobre você. Porque o que o mundo diz sobre você é: você não consegue, você é fraquinha, você não vai para frente, você é pior do que fulano, você não é melhor do que ninguém, você é não sei o quê. Aquele monte de voz do inferno. Estão entendendo? Quando você vai em Gênesis, você vai de encontro à voz de Deus. Você vai de encontro à voz de Deus em todos os livros da Bíblia. Quando você vê o diálogo entre Jesus e Satanás no meio da tentação, ali está a voz de Deus na boca de Jesus. Ali está a voz de Deus. Eu acho uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais incríveis é quando eu leio sobre a tentação de Jesus. Sabe por quê? Porque foi através da voz de Deus, pelo conhecimento da palavra, que Jesus consegue não entrar, não ceder para as estratégias de Satanás. Ele consegue converter aquilo, ele consegue reverter a situação, ele se mantém firme no propósito, ele se mantém firme na missão. Por quê? Porque ele sempre ouvia a voz do Pai. Filhos ideais ouvem a voz do Pai. Filhos ideais têm audição espiritual. E a audição espiritual, ela é desenvolvida através da palavra. Escutem a palavra de Deus. Escutem a voz de Deus. João capítulo 16, no verso 13, vai dizer assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Vocês ficam muito impactadas com as coisas que estão acontecendo por esses últimos dias no mundo? Vocês estão ficando muito mexidas com tudo que está acontecendo no mundo? Está sendo alguma surpresa para vocês? Coloquem aí para mim. Tenho feito isso. Minha primeira coisa do dia é ler, depois o dia começa. Primeiro ele e as demais coisas se acrescentarão. Parabéns, Isabela. Parabéns. Desenvolvendo o quê? A audição espiritual. Parabéns. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo, e assim, gente, eu ando tão por fora das notícias, vocês não têm ideia. Eu não assisto jornal. Minhas redes sociais não me mostram nada de notícia. Eu sou a pessoa mais desinformada, segundo o mundo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu me sinto a pessoa mais informada do mundo.
mais informada. Por quê? Porque tudo que vocês estão assistindo no jornal tem na Bíblia. Então, quando me contam, eu acho engraçado, tem uma pessoa que fala assim comigo, mas você não tá vendo no jornal o que tá acontecendo? Eu falo, não, tô vendo não. E aí me conta, eu falo, meu Deus, tá tudo na Bíblia. Na Bíblia já dizia que tudo está acontecendo, e vai acontecer. E tem mais coisa por vir. Tem mais tempestade. Tem mais tempestade. Segundo a palavra de Deus, tudo que nós estamos vivendo não é nem o princípio das dores. Não é nem o princípio das dores. Então, a Bíblia é o jornal mais atualizado de toda a história. A voz de Deus é a mais atualizada de toda a história. E é por isso que nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Agora, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, é sobre o discernimento da voz de Deus. Lá na nossa comunidade, nós passamos aí uma semanada de oração e jejum, buscando pelo discernimento, né? Por quê? Porque nem tudo que parece ser é. E o discernimento vai estar sempre na palavra. Às vezes as pessoas costumam muito me perguntar assim, como é que a gente sabe, como é que a gente pode ter certeza de que estou ouvindo a voz de Deus? E como crentes em Cristo, né? Ouvir Deus falar conosco é direito e simplesmente é um privilégio muito grande que nós temos. A palavra diz que nós podemos conhecer a sua voz e distingui-la de outras vozes. Ele nos dá discernimento para edificar a sua voz sobre as vozes do engano. Ainda no livro de João, gente, o livro de João é um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso. Acho que nós já estudamos ele na comunidade. Acho que nós já estudamos ele. Mas lá no livro de João, no capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, ele vai fazer um paralelo entre esse discernimento e a natureza instintiva das ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. Peraí. É bem aqui, quer ver? Nós estudamos esse... Peraí, gente, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. É João 10, isso mesmo, que foi o que eu li pra vocês, né? Que faz bem assim essa distinção da voz que reconhece a voz de Deus. Faz essa distinção entre a voz, o reconhecimento da voz do nosso pastor. Então, nós podemos discernir entre a voz de Deus e a voz do engano, se verdadeiramente a gente conhece o caráter da natureza de Deus e a história de como ele guiou os outros antes de nós. Então, quando nós conhecemos, por exemplo, a história de Jó, quando nós conhecemos a história de Jó, quando nós conhecemos a história de Moisés, quando nós conhecemos a história de vários outros personagens da Bíblia, de Abraão, a gente entende, a gente sabe discernir por conta disso, porque a gente vê como foi que o Senhor conduziu eles e a gente percebe que parece que a gente está, né, enfrentando situações parecidas. Então, saber ouvir o que Deus está dizendo faz parte da natureza de Deus, não faz parte da natureza humana, porque a natureza humana, ela ouve o que a carne diz, ela não ouve o que Deus diz. Então, quando o que você ouve contraria a palavra de Deus, é porque não é de Deus, não é a voz de Deus. E é por isso que o acesso à palavra de Deus é muito importante, muito importante. Então, assim, não negociem a palavra de Deus. Não negociem o ouvir da voz de Deus. Se verdadeiramente você pertence a Deus, Ele vai te dar discernimento para saber se o que estamos ouvindo vem exatamente dele ou não. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha. Ela recebeu uma profecia. E ela ficou muito apavorada com aquela profecia. E aí eu virei pra ela e falei assim, amiga, você tem acesso à palavra de Deus? Ela falou, eu leio a Bíblia todos os dias. Então você vai pedir o Espírito Santo para te trazer à memória alguma história parecida com essa que você ouviu.
Aí ela ficou 1 semana, mais ou menos. Só, né? Aí depois ela falou, Van, eu encontrei a história de Abraão, muito parecida com o que eu escutei. Falei, então pronto, a profecia que você recebeu vem de Deus ou não? Ela realmente, o que eu ouvi é a voz de Deus. Demorou quanto tempo, gente, para ela reconhecer a voz? 1 semana. Porque ela pediu ao Senhor confirmação. E o Senhor trouxe as histórias para ela. Então, para ouvir ao Senhor e evitar, principalmente, o espírito do medo, o espírito do desânimo, é importante que você examine a palavra de Deus e passe tempo com Ele. Quanto mais você estuda e aprende a palavra, mais permitiremos que o seu poder flua através das nossas vidas e melhor podemos ouvi-lo, discernir e obedecer à voz dele. Então, é difícil ouvir a voz de Deus? É difícil desenvolver essa audição espiritual? Não. Não. É o treino. E o treino se dá pela palavra e o ouvir da palavra. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu escuto, mais treinada eu estou ficando para discernir e ouvir a voz de Deus. Agora, se você ainda não consegue ter esses acessos, eu sugiro que você volte nessa série e que você comece a treinar, porque ser filho é treinável. É treinável, ser filho é treinável. Eu treinei para ser filha, porque eu não era filha. Eu não era filha. Eu não conseguia ser cuidada. Eu não conseguia ser amada. Eu não conseguia. Então eu tive que treinar. E filho é cuidado, filho é amado, filho é protegido. Então ser filha é um treino. E talvez você precisa desse treino hoje. Treinar para ser filha. Treinar para ser filha. Filha de um Deus que tudo faz por você. Que tudo fez por você. Mesmo quando ainda era criatura. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele te apresentou caminhos para você tomar a decisão de se tornar filha e não mais criatura. Não mais apenas um ser criado por Ele, mas uma filha que depende fortemente do cuidado dEle e que vive debaixo da sua total dependência. Então treine a sua audição espiritual, treine a sua filiação. Filiação é treinável. Todas nós um dia fomos órfãs. E se a gente vacilar, a gente volta para esse lugar de orfandade. Sabe quando você acorda se sentindo fraca, incapaz, impotente? Parece que as minhas forças acabaram. Porque nós voltamos para esse lugar de orfandade. Mas hoje eu estou aqui para te dizer: não se deixe cair. Não se deixe retroceder. Porque você é filha. Você não é órfã. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida de você. Você tem uma força. Você tem uma força tão grande que ela está totalmente concentrada no seu pai. O negócio é porque às vezes queremos na nossa força, queremos no movimento do nosso braço e nós não vamos conseguir. A nossa força está no nosso pai, aquele que não nos abandona. E olha o que diz Jesus. Olha o que diz Jesus. Oh, gente, essa palavra é tão linda do livro de João, que inclusive aqui no verso 35 vai falar sobre a cegueira espiritual, né? Que é forte também, mas hoje não é o nosso assunto. Mas olha só o que diz lá, que Jesus diz: eu sou o seu bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus fez por nós. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem.
Assim, quando vê o lobo vem, assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o que ele diz? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem aqui é ovelha? Eu sou ovelha. Ah, gente, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Ah, meu Deus do céu. Eu sou ovelha, porque eu escuto a voz do meu Pai. Eu sou ovelha. Coloquem aí. Coloquem aí a ovelhinha. Quem é a ovelha aqui? Olha só que coisa linda. Ainda vai continuar dizendo. Que palavra forte. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Que coisa linda, né? Eu sou ovelha. E eu sou desse aprisco. Eu sou desse aprisco. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu Jesus. Eu sou dependente dele. Eu sou ovelha. Mas aqui Jesus está dizendo que mesmo aquelas que não são desse aprisco, ele vai continuar conduzindo elas. E elas vão ouvir a voz dele. E vai haver um só rebanho. Quem ainda não faz parte desse aprisco? Quem aí sabe que é ovelha, mas ainda está desgarrada? Quem sabe que é ovelha, mas ainda está desgarrada do bom pastor? Coloque aí para mim. Vã, eu sou ovelha, mas eu estou desgarrada do bom pastor. Olha que promessa linda, né? Que o Senhor está dizendo. Você vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir a minha voz. E Ele está dizendo, sabe por que o meu Pai me ama? Porque eu dou a minha vida para retomar essas ovelhas. Gente, Jesus é lindo demais. Sou apaixonada com Ele. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus dá a vida por mim, por você o tempo todo. Continua dando, né? Deu o maior sacrifício. Jesus é lindo. Ele é a nossa porta. Ele é a nossa porta. Jesus é a nossa porta. Jesus é a nossa porta. Eu sou ovelha, totalmente dependente dele. Amém? Pai, graças nós te damos por esse tempo, por esse momento. Obrigada, Jesus, por falar de forma tão poderosa conosco. Eu não sou mais órfã. Eu tenho um Pai. Eu sou uma ovelha, plenamente dependente de ti. E a partir de hoje, eu vou treinar a minha audição espiritual cada vez mais, porque não ficarei mais sem ouvir a tua voz. Eu não aceito mais nenhuma voz da carnalidade do mundo se chegar até mim. Apenas a tua voz acessará a minha vida. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Ô, gente, deixa eu lembrar vocês aqui. Nós temos um curso, né? Mães no Divã. Inclusive, eu vou comunicar hoje. Esse curso, ele vai acontecer na modalidade online, porque muita gente me pedindo para fazer que não é de Montes Claros. Então, como a demanda do online foi maior do que a demanda do presencial,
eu vou liberar o link de inscrição para o curso Mães no Divã, tá? Então é um curso focado para maternidade, livre da culpa, livre do julgamento, livre do cansaço, sabe? Uma maternidade que sabe a direção da vida. Então vai ser um curso maravilhoso, eu vou liberar o link de inscrição. Esse curso, ele estava marcado para acontecer dia 16, só que ele vai acontecer final do mês. Por quê? Porque eu tomei essa decisão ontem com a minha equipe de fazê-lo online, por conta da demanda. A gente ficou estudando ali os números, tá? Então eu vou liberar o link para você, que é de outro estado, que deseja fazer, de outra cidade, para você estar no online comigo. Será um curso de um dia, com certificado. Então será um curso maravilhoso, vai ter um certificado de participação. Uma outra informação é que hoje à noite eu terei uma live maravilhosa com uma colega que me convidou, que trabalha muito com desenvolvimento infantil na área financeira, tá? Então eu acho assim um assunto maravilhoso e hoje eu vou falar sobre o medo do recomeço. Eu vou trazer ali algumas chaves muito poderosas para vocês, então eu quero convidá-las para estarem atentas ao meu Instagram, porque eu vou estar ao vivo com ela, tá? Não vai ser do meu Instagram, vai ser do Instagram dela, mas o meu vai estar ao vivo, vai ser às 20h30. Então eu convido todas vocês para fazerem parte, ok? Beijo no seu coração e amanhã nós estamos aqui. Lembrando que eu ainda tenho devocionais na promoção. R$ 59,90 e leva o segundo. Traz pra mim aí, Pedro. Agora vai ser 2 por 1. Eu preciso acabar com esse estoque, porque a gente vai ter um lançamento, tá? Então eu tô entregando assim por valor de produção mesmo, ok? É esse aqui, o nosso método devocional. Então assim, isso aqui é um ótimo presente. Se você quer evangelizar alguém, isso aqui é um ótimo presente, tá bom? Então tá liberado aí a venda, é só me chamar no direct, ok? Beijo no coração, até amanhã.